estamos aqui hoje com a nossa amiga Paola. E aproveitando a temática, então, de Dia da Mulher, né? Queria perguntar para você se pode dividir um pouco da sua experiência de estágio, né? Teve essa situação com mulheres, né? Que a gente estava conversando em off. Dessas mulheres que às vezes denunciam, mas acabam voltando atrás, né? Então, eu fiz estágio na parte de execução penal e era muito comum mulheres que tiveram pedido de medida protetiva, né, concedida, elas quererem retirar a medida. A medida, ela é simples de ser retirada. Ela é simples quando não apresenta mais sinais de que ela precisa estar ali, né? E muitas que retiravam essa medida protetiva, geralmente o marido, o companheiro, está preso. E a intenção delas da retirada da medida é poder visitar ele na cadeia. Só que a visita na cadeia, ela ocorre na forma do parlatório, né? Sentado cada um de um lado, conversando. Isso é concedido normalmente. A entrada pode, né, ela pode entrar para fazer esse tipo de visita. Agora, a visita íntima ela é barrada. Por quê? Porque há muitos casos de mulheres que entram para visita íntima, elas são mortas pelo ex-companheiro. Então, ali dentro da cadeia. Então, o próprio diretor da penitenciária, ele já não deixa ela descer para visita íntima. Ele já fala, você pode ir para o parlatório, né? Mais do que isso já não pode, mesmo que a medida tenha sido retirada. Então, acaba que as companheiras vão buscar algum suporte jurídico, alguma concessão ali do juiz, alguma decisão do juiz que ela possa visitar pela visita íntima, obrigando a penitenciária a ceder. Mas é muito difícil o juiz conceder isso. É muito difícil. Eu não cheguei a ver. Na nossa banca não teve nenhum caso que a gente entrou com um pedido e que o juiz liberou. Então, Paola, a respeito da medida preventiva, a gente sabe que é um trauma para a mulher, um trauma emocional. Quando elas vão fazer o pedido assim da medida protetiva, elas destacam algum sentimento maior, assim, eu ando muito ansiosa por conta disso, emoções bagunçadas, elas acabam destacando alguma emoção forte que ela está sentindo? Então, nessa área aí que você está falando, já seria mais para quem convive ali na delegacia da mulher ou na delegacia em que foi feito o pedido. Contudo, né, a maioria dos casos são mais violência física mesmo. Alguns são violência psicológica, outras são até a violência sexual, mas a maioria são devido às agressões. Esse é um assunto muito delicado, né? Porque normalmente essa pessoa que se encontra nesse quadro de dependência, na prática, ela está tentando suprir alguma coisa, né? Imagina como se a pessoa vivesse com uma fome, né? Só que ela não sabe o que é essa fome. E quando acontece essa situação, o preenchimento ele vem dessa forma. De repente esse homem tem esse papel de preenchimento e às vezes é uma coisa que a pessoa não tem nem consciência. No fundo ela sabe que o relacionamento é tóxico, que não é isso que ela quer para a vida dela, mas ela continua. Por quê? Porque isso satisfaz alguma necessidade. Necessidade é essa muitas vezes que nem a pessoa sabe o que é. E partindo mais ou menos dessa linha, assim, né, no seu estado, você chegou a ver alguma situação assim que a pessoa relatava, de eu sei que não é isso que eu quero para minha vida, não é esse homem, mas ainda assim, não chegou a ver? Não. Lá elas batem o pé, porque elas querem ver. Mas então só que você fez elas... vê nítido que é uma dependência emocional, né? Porque faz muito tempo que eu não vejo ele, eu preciso ver ele, eu tô tentando ver e não consigo. Mas é aquela questão, você pode ver. Mas não é isso que querem.
No caso, seria É uma visitar íntima. Mas assim, é uma dependência. Você vê que é uma dependência muito emocional mesmo. Você vê que a pessoa ela precisa de fato de um acompanhamento psicológico, porque ao ponto dela chegar a retirar a medida protetiva apenas para visitar, eu mesma não entendo o motivo principal, assim. E você chegou a ver, assim, porque elas falam, eu tenho que visitar, conseguiria localizar, assim, tem porquê, né? O que elas queriam? Não, elas só diziam que a penitenciária não estava deixando elas entrarem. Apenas isso. Elas falavam, não, eu quero ver meu marido, eu não posso entrar. Aí a gente perguntava, olha, mas você tem alguma medida protetiva? Tenho, mas foi retirada. A gente fala, olha, mesmo com a retirada da medida protetiva, fica um alerta para a penitenciária, né? Porque já houve ali agressão. Se tem a medida protetiva é porque houve ali agressão. E a gente ligava na penitenciária para saber e eles falavam, não, a gente não deixa mesmo. A gente não recomenda para elas. A gente já fala para elas a importância de elas não entrarem. Porque se elas entrarem, o risco de morte é muito alto. E engraçado, né? Porque muitas vezes a pessoa não consegue ver o risco que ela está correndo no dia a dia, né? Mesmo muitas vezes antes de fazer uma primeira medida, né? Quantas situações ocorreram até que a pessoa chegue no ponto de tomar alguma medida? Você teve alguma experiência assim lá dessas situações em que a mulher foi fazer uma primeira medida? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa tem medo, né? De fazer, né? Seja por ameaça, então sente um risco, né? Não sabe o que o outro vai fazer, né? Então, por conta de estar na parte da execução, era muito raro, né, alguém pedir a retirada, né, da medida protetiva, pedir para a gente fazer alguma coisa, porque a gente também fica de mãos atadas, né? Tipo, o que a gente vai fazer? Como assim? A gente vai mandar para o juiz, olha, ela quer visitar o marido dela. É uma coisa assim que, de certa forma, era diferente, confuso, né? A gente ficava meio sem saber o que fazer. Aí a gente tinha que perguntar para o defensor como prosseguir. Mas por estar nessa parte da execução, era muito raro. E quando elas vão fazer essa denúncia, como você mencionou, elas batem mesmo o pé, né? Elas trazem alguns motivos justificando, assim, por querer realmente ver ele, ou só fala, eu quero ver ele, pronto? Não, elas não falam o motivo. Não... O motivo é meu marido. Esse é o motivo principal. É meu marido e acabou. Então fica tudo meio vago ali. Fica. Entendo. Isso acaba entrando um pouquinho também na questão da psicologia que a gente fala. Às vezes não tem, como você falou, a consciência. Eu não trouxe esse perigo para a consciência dela. Então, tipo, ela não sabe que tem um perigo, ela não construiu esse perigo ainda, não tem noção desse perigo. E isso entra muito no emocional da mulher. Então o medo dela, talvez não seja tanta agressão nesse momento, ela tá com medo de perder o marido maior. Então isso acaba sendo... E aí que acaba, na minha opinião, entrando na importância da terapia. Para ela ajustar os pensamentos, as emoções dela, porque acho que nesse momento que ela fez a medida preventiva, ela tá com as emoções muito bagunçadas. Mas ela não tá respondendo por ela. Já pensou se ela toma algum medicamento também? Às vezes ela toma em excessivo, ela já não está fazendo terapia, então ela está fazendo as coisas inconscientemente algumas vezes, por medo. Então, acaba muito entrando nessa área. Aproveitando o gancho, assim, né? Da importância da terapia, né? Muitas vezes, quem às vezes conhece alguém que está nessa situação, tenta aconselhar, tenta, termina com esse cara, faz tal coisa. Mas por que muitas vezes o aconselhamento ele acaba sendo uma coisa meio inútil, né? Poxa, falei para a pessoa não fez mesmo. Por quê? Porque o funcionamento ali, a estrutura, o psiquismo dela funciona dessa forma X, entendeu? Tem um motivo porque ela continua se relacionando com essa pessoa. Mesmo
conscientemente, muitas vezes, ela sabendo de todos os problemas, né, de, poxa, não é isso que eu quero para minha vida, não é esse tipo de homem que eu quero, mas ainda assim ela continua. E o motivo disso, o buraco muitas vezes está muito mais embaixo, né? Então, acho que é realmente muito importante essas mulheres terem esse acompanhamento. Legalmente falando, assim, o juiz não determina que elas tenham nenhum tipo de acompanhamento, ou então que algum órgão se responsabilize por essas mulheres, acolher essas mulheres que passaram por essa violência, ou ficar uma coisa meio que se ela quiser, ela procura. Fica a critério se ela querer, se ela quiser, ela procura. Tipo, claro, o juiz, no próprio ato ali da denúncia, ela já pode ser encaminhada, né? Para um acompanhamento, mas a questão é, ela vai querer continuar? Ela vai querer ir nesse acompanhamento? É mais do querer da pessoa, né? Esse é um detalhe que também pega muito pra terapia, né? Porque não tem como você obrigar alguém a fazer uma coisa que ela não quer, né? Ainda mais a terapia, precisa ter uma abertura da pessoa, né? E isso requer algum grau de reconhecimento, assim, né? De que, ó, realmente não é isso que eu quero pra minha vida. E, bem, obrigado, Paula, né? por hoje, pelo dia de gravação, vamos ver aí depois que a gente tira da entrevista também, né, Dalton? Acho que fica legal. Acho muito legal. E você aí que está assistindo o vídeo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, que seria útil essa mensagem, compartilha. E comenta aí embaixo também as dúvidas que vocês têm sobre psicologia, que a gente vai estar respondendo nos vídeos posteriores.